Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar nossa aula de História, do nosso segundo bimestre, nossa unidade 5. Nós vamos falar então sobre as ideias iluministas na América, Como que os ideais iluministas que surgiram inicialmente na Europa, sobretudo na França, com pensadores como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, os enciclopedistas, o Kant na Alemanha, entre outros, vão influenciar o processo histórico e político na América. Então, lá na Europa, nós tivemos as revoluções burguesas, sobretudo a Revolução Francesa, influenciada pelo Iluminismo. E na América? Na América, é importante dizer que o Iluminismo foi a base ideológica do processo de independência política dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram colônia da Inglaterra e os ideais iluministas, então, funcionarão como o combustível do processo de ruptura dos norte-americanos com relação aos ingleses. E nós vamos pensar um pouco dessas ideias iluministas na América a partir do Brasil. Como que foi a recepção dos ideários revolucionários burgueses, iluministas, no Brasil? Que, na verdade, ainda era a chamada América Portuguesa, Porque no século XVIII, vocês se lembram, nós éramos uma colônia de Portugal. Então não havia a ideia de um Brasil autônomo, livre e independente. O Brasil era uma colônia dos portugueses. Então, como que essas ideias vão reverberar aqui? Ou seja, como que elas vão ser assimiladas pelos colonos brasileiros e utilizadas como parte fundamental do processo da luta pela emancipação, pela independência política, assim por diante. Ok? Então, a primeira questão é entender como que essas ideias chegaram aqui no Brasil. Os filhos da elite colonial brasileira iam estudar na Europa. Não havia universidade aqui no Brasil. As primeiras universidades brasileiras são do século XIX, a partir de 1808, quando a família real, fugindo do Napoleão Bonaparte, sai de Portugal e vem para a América, vem para o Brasil. Então não havia universidade. Onde a elite brasileira estudava? Ia para a Europa. Ou ia fazer direito na Universidade de Coimbra, ou ia fazer medicina em Montpellier, na França. Eram os principais núcleos de formação, ou medicina ou direito. Ok? Então, muitos desses filhos da nossa elite que foram para a Europa se formar, entraram em contato com as ideias revolucionárias burguesas, iluministas, com o pensamento do Rousseau, do Voltaire, do Diderot e assim por diante. E muitos desses filhos dessa elite brasileira, ao retornar para o Brasil, entenderam que era importante a divulgação dessas ideias como forma, inclusive, de lutar contra a dominação portuguesa. Por quê? Porque o pensamento iluminista, vocês sabem, é um pensamento que ele é contra o absolutismo, contra a política de colonização, contra a dominação colonial, contra essa relação que a metrópole deve dominar a colônia e assim por diante. Então, é importante a gente entender que os ideais iluministas funcionaram como uma grande diretriz, uma importante diretriz para que a elite colonial na América, seja na América Portuguesa, que é o caso do Brasil, ou na América Espanhola, no que depois vai se transformar em Chile, Argentina, Uruguai, Venezuela, Cuba e assim por diante, essas ideias iluministas
elas terão um papel fundamental, importantíssimo no processo de independência. Tá? Como que elas chegaram aqui? Via aos filhos da nossa elite, que foram estudar na Europa, entrar em contato com essas ideias e trouxeram para cá. Aqui elas serão utilizadas como uma arma contra a dominação portuguesa no nosso território, né? Bom, e um exemplo clássico de um movimento que já fala em emancipação política de Portugal é a chamada Conjuração Mineira, ocorrida então em Minas Gerais em 1789. Olha que interessante, mesmo ano da Revolução Francesa. Tá? O que é importante saber? O território de Minas Gerais era muito importante para a metrópole portuguesa, porque aqui é de onde se extraía a grande quantia de ouro e de diamante para ser enviado então para Portugal. Tá? Então, a coroa portuguesa tinha muito cuidado com o território das Gerais, porque era daqui que saía boa parte do dinheiro para manter toda a vida de luxo da corte portuguesa, da família real e assim por diante. Tá? E quando surgiu então a notícia do descobrimento do ouro em Minas Gerais, houve uma grande corrida migratória, populacional para o território de Minas Gerais. Então vieram portugueses, vieram brasileiros de várias regiões, né, do sul, do nordeste, do próprio sudeste, como de São Paulo e do Rio de Janeiro para Minas e assim por diante. Então Minas teve um grande avanço populacional, um grande crescimento populacional. E criou uma sociedade que tinha no topo da pirâmide social os funcionários da coroa, da administração, né? Os grandes mineradores, os militares, os comerciantes, também profissionais liberais, como advogados, professores, assim por diante. Os trabalhadores livres, pobres, né, mais livres, e na base da pirâmide social, os escravos. Então, uma boa parte, né, aliás, a maior parte da mão de obra utilizada na exploração do ouro em Minas e do diamante era de mão de obra escrava. Ok? E como que a coroa organizou esse processo? A coroa passou a criar estruturas administrativas no território de Minas para conseguir controlar a cobrança dos impostos sobre esse ouro explorado. Né? Para que não houvesse contrabando, para que a coroa não perdesse, então, a arrecadação desse ouro. Então, foram várias as formas cobradas de impostos, pelo que nós chamamos de intendência da mina, ou de Minas, que era o intendente, que era como se fosse o fiscal responsável em cobrar os impostos das famílias que trabalhavam com a exploração do ouro e também do diamante. Inicialmente, o imposto chamava captação. Por quê? Porque se cobrava por cabeça de escravo que era utilizado na exploração do ouro. Per capita significa por cabeça. Então, captação era um imposto cobrado pela quantidade de escravos que alguém tinha na exploração do ouro. Depois, a coroa mudou da captação para o quinto. O que é o quinto? É a quinta parte do ouro explorado deve ser tirado e pago como imposto para a coroa. A quinta parte significa 20%. 20% de todo o ouro explorado ficava para a coroa. Tá? E aí tem uma questão importante. À medida que o século XVIII foi avançando, né, o nosso ouro, que é um ouro superficial, que nós chamamos ouro de aluvião, acabou ficando mais escasso. Só que a coroa portuguesa não entendia que o ouro brasileiro era um ouro que era superficial, que estava acabando. Ela acreditava que a diminuição na arrecadação dos impostos estava relacionada a não pagamento dos tributos, dos impostos.
ou seja, ao contrabando. Então, a coroa, querendo apertar ainda mais a arrecadação dos impostos para arrecadar mais ouro, ela estabeleceu que, se no final de um determinado ano a quantidade de ouro arrecadado pela coroa não fosse o equivalente a 100 arrobas, ou seja, a 1.500 quilos de ouro, o governo ou a coroa portuguesa declararia a derrama. O que é a derrama? A derrama seria o confisco de ouro e de outros objetos de valor dos colonos pela coroa para completar um valor equivalente a 100 arrobas de ouro. Então, por exemplo, chegou no final do ano, todo o ouro arrecadado no imposto não perfazia uma soma de 100 arrobas, a coroa enviaria soldados para entrar e invadir as casas dos mineiros, tá? E ali eles pegariam ouro, diamante, se não tivesse objetos de prata, né, talheres, louças de valor e assim por diante. Tudo para complementar o valor equivalente a 100 arrobas de ouro. É claro que isso trouxe um mal-estar muito grande na população, né, que se sentia lesada pela coroa, porque já pagava os impostos e ainda teria que arcar com essa prática de violência da coroa portuguesa contra os mineradores, tá? Então é importante entender isso. Mas para além disso, a coroa portuguesa também acabou adotando outras medidas, como, por exemplo, proibir a industrialização de Minas Gerais, obrigando a população de Minas a comprar todos os produtos, né, têxtil, de roupa ou de ferramentas de Portugal. Então, sobretudo da Inglaterra, né, que era uma parceira, era uma aliada portuguesa. Então, como não havia o alvará para se abrir indústrias aqui no Brasil, que era uma colônia de Portugal, os brasileiros eram obrigados a comprar esse produto que vinha de fora, ou de Portugal, ou da Inglaterra, tá? Então o cenário era muito ruim para essa população, que produzia riqueza, que gerava riqueza, mas que não ficava com essa riqueza porque boa parte era subtraída pela coroa de Portugal em formas de pagamento, tá? É preciso dizer também que nós tivemos outros movimentos, outros levantes, outras revoltas por conta dessa questão do pagamento de impostos, né? Uma delas foi a revolta de Vila Rica, de 1720. Vila Rica é atual Ouro Preto. Então, o nome antigo de Ouro Preto era Vila Rica. Exatamente por conta dessa cobrança altíssima de impostos que se realizava, ok? Então, pessoal, todo esse cenário de cobranças de impostos, de exploração dos trabalhadores, acabou gerando um levante, um movimento em 1789 que ficará conhecido como a Conjuração Mineira. Tá? Quem participa da conjuração? Bom, nós temos aí alguns segmentos de elite que vão participar da Conjuração Mineira. Então nós teremos alguns funcionários públicos da administração, tá? Teremos militares, muitos militares vão participar da conjuração. Teremos religiosos, né? Alguns padres vão participar. Poetas, como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga. E também teremos uma figura bastante peculiar, que é o Tiradentes, que é um alferes, ou seja, ele é um militar, mas é um militar de baixa patente. Alferes seria uma patente muito baixa, equivalente hoje a cabo na nossa estrutura militar, né? E que vai ter um papel importante no desdobramento aí, do movimento revolucionário. Tá?